Muito se fala sobre as empresas estarem buscando cada vez mais do que competências técnicas, competências emocionais dos funcionários. A famosa inteligência emocional. Gente, só um parênteses. Vocês verem que eu tô falando meio estranho, eu tô com uma bala na boca, eu tô com uma dor de garganta, mas nada vai me parar não, meu filho. Vou gravar esse podcast até o final, né, Bruno? Vai dar certo. Mas eu tô com bala de gengibre pra aguentar. Vamos que vamos. Inteligência emocional é a bola da vez. Muitas empresas buscam por isso. Eu vejo que isso, cara, muda a sua vida. E muitas vezes você verdadeiramente não sabe o que é, quiçá como trabalhar em você. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Bora lá. Helena, o que é inteligência emocional? Uma vez eu vi uma descrição, meu Deus, como é que se fala? Definição de inteligência emocional, que eu falei, cara, é isso. Inteligência emocional nada mais é do que você ativar as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade certa. Vamos entender aqui de forma bem prática. Vamos lá. Vou trazer o meu exemplo. Porque antes de eu me lapidar, e a lapidação ela é eterna, né, gente? Pro resto da minha vida, até meu último suspiro, eu estarei lapidando a minha mentalidade de inteligência emocional. Mas antes de eu entrar nesse processo de autoconhecimento, ou seja, aumentar o repertório sobre mim mesma, e por que eu faço o que eu faço e eu não faço o que eu deveria fazer, enfim. Eu era surtada, gente. Eu era impaciente. Eu era estressada. Surtada. Eu acho que é essa palavra. E às vezes, por exemplo, Marina fazia alguma coisa. Muito pequenininha, né? Porque eu já tô nesse processo tem um tempinho. Mas, exemplo, acordava muito à noite, né? Tempo que ela era bebezinha. Eu simplesmente surtava. Então, assim, vamos entender aqui a questão da inteligência emocional. É sobre o sentimento, a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. Tem que casar pra eu entender que eu tenho inteligência emocional. E eu consigo tirar minha melhor versão a partir disso. Hoje eu vou explicar ao longo desse podcast, mas vamos lá. Marina acordando várias e várias vezes à noite. Ok, a ocasião é um bebê que acorda muito. É um momento que a emoção que eu poderia sentir nesse momento é de cansaço, é de estresse. Isso é genuíno, né? De eu ficar irritada, de eu ficar brava, de eu ter esses sentimentos é normal, gente. Porque nós somos seres humanos. Inteligência emocional não é sobre ser Buda, tá? Não é. É só sobre ter esses 3 parâmetros muito bem casados na minha vida. Então é normal eu ficar irritada. Porém, na intensidade certa. E era aí que eu errava. Porque eu surtava. Não aguento mais essa menina acordando. Gustavo, vai lá. Chega, não aguento mais, preciso dormir. Eu tô ficando louca. Isso é intensidade certa? Não. Tinha inteligência emocional? Não. Consequentemente, o que eu tirava de dentro de mim? A minha pior versão. Porque sim, mulher, dentro de você, você tem a sua melhor versão e tem a sua pior versão. E quando a gente não tem inteligência emocional, emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa, eu tiro constantemente a minha pior versão de dentro de mim. Quantas vezes ao dia você não tira a sua pior versão dentro de você? E o problema não é só vestir essa pior versão, é o que essa pior versão causa na sua vida. Porque isso causou diversas disfuncionalidades na minha maternidade e no meu casamento. Brigas intermináveis. Na minha autoimagem, você acha que eu ficava feliz de ficar estressada com a minha filha? Não. Mas eu não tinha uma palavrinha chamada domínio próprio. Eu era fruto e reflexo das minhas emoções. Você pode virar e falar que você age de forma racional ou que no dia a dia você busca fazer as coisas pela razão. E, gente, a verdade é que nós, seres humanos, nós somos guiados e as nossas ações, os nossos comportamentos são sempre, e quando eu digo sempre pautados nas nossas emoções. Para te provar isso é muito fácil. Racionalmente a gente sabe que fumar não é bom.
Mesmo assim, as pessoas continuam fumando. Racionalmente, a gente sabe que a gente não deve encher a cara de brigadeiro, mas a gente come. Racionalmente, a gente sabe que a gente não deve esgoelar, gritar com os nossos filhos. E quando a gente vê, a gente está fazendo isso. Racionalmente, a gente sabe que a gente não deve ser histérica e gritar com o marido. Mas você vai lá e faz isso. Racionalmente, você sabe o que você precisa fazer no seu trabalho. Mas você vai lá e procrastina. Racionalmente, você sabe, caramba, é óbvio, que você tem que fazer exercício físico. Mas você não faz o que deveria fazer. Então, não, meu amor. Nossas ações não são pautadas na nossa razão. As suas emoções que conduzem as suas ações, seus comportamentos, a sua vida e os seus resultados em todas, quando eu digo todas as áreas da sua vida. Aí você está entendendo que se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho domínio próprio, consequentemente eu tenho disfuncionalidades nessas áreas da minha vida. O que eu deveria fazer eu não faço, o que eu não deveria fazer eu faço, e eu vivo isso eternamente no looping constante, e essas áreas vão cada vez mais para baixo, porque eu estou sendo guiada por emoções burras, disfuncionais nessas áreas. E não vai me dizer que a sua personalidade, você é assim, esse é seu jeito, porque isso é crença. Isso não é normal. Quando a gente começa a ter domínio próprio, eu começo a ativar as emoções certas, nas situações, na intensidade certa. E eu vou puxando todos os dias a minha melhor versão. Aí os dias que eu surto começam a ser a exceção e não a regra. E aí, de pouco em pouco, você vai vendo as áreas que estavam destroçadas na sua vida sendo reconstruídas como um vaso que caiu no chão e quebrou e vai sendo reconstruído, reestruturado. Porque eu começo a ativar as emoções certas para isso. Então, isso que é inteligência emocional. E por isso ela é tão importante hoje, seja no mundo empresarial ou na sua vida pessoal. Eu sei que muito se fala de, como eu falei no começo desse podcast, né? Desse episódio, de inteligência emocional para o trabalho. É lógico que é muito importante. Porque não adianta você ter todas as capacitações técnicas se na hora de um gerenciamento de crise você surta. Eu converso muito com meu marido sobre isso, né? E ele é uma pessoa que me inspira muito nesse ponto. E ele falando esses dias de uma pessoa, né, que ele conhece e tal, que, cara, simplesmente surtou. Ele trabalha com o mercado offshore. E aí, um funcionário que surtou dentro da plataforma, literalmente surtou, assim. O cara é extremamente competente técnico, mas assim, surtou. Isso gerou vários malefícios para a vida dele, para o trabalho dele, quase perdeu o emprego dele por causa disso, porque não tem domínio próprio, porque não tem inteligência emocional. Se você não tem inteligência emocional, você se sabota. Se você não tem inteligência emocional, você procrastina. Se você não tem inteligência emocional, você extrapola nas suas emoções para cima e para baixo, para paralisia ou demais. Então, a inteligência emocional, como eu disse, que faz você puxar a sua melhor versão, consequentemente, você tem os melhores comportamentos e ações, consequentemente, você tem os melhores resultados na sua vida. E eu digo mais, gente, eu falo muito do meu marido aqui, mas é óbvio que eu vou falar dele, né? Enfim, a gente fala muito sobre esporte, ele ama esporte, né? E aí a gente tava conversando sobre isso, esses dias ele mandou um vídeo que o profissional, né, ele falava justamente sobre isso, que na visão dele, para um atleta performar na sua mais alta performance, ele acredita que 30% é a capacitação técnica, os treinos, o acordar cedo, o praticar, o treinar, e 70% é sobre as competências emocionais. Porque não adianta o cara praticar 1 ano, treinar 1 ano para reduzir milésimos de segundo numa corrida, se quando ele chegar lá, ele travar. Se as emoções dele não deixarem ele fazer aquilo que ele praticou 1 ano para fazer. Se ele sentir medo, se ele se comparar. Você entende? E eu até quero fazer um adendo aqui. Muitas vezes a gente coloca o medo, por exemplo, só pra gente entender sobre emoções e como algumas vezes emoções que são vistas como negativas podem ser positivas quando estão na intensidade certa. Medo muitas vezes é visto como algo muito ruim, né? Você não pode ter medo. Isso é uma balela, isso é
uma lorota que conta que você não pode ter medo. Não existe isso, gente. Sabe por quê? O medo, que é o sentimento, na ocasião, vamos supor, vou fazer a apresentação de um projeto para um cliente. Estou com medo. É genuíno, é normal, faz parte. Então, medo, nessa ocasião, tá tudo certo. E na intensidade certa, é benéfico. Puxa a sua melhor versão. Sabe por quê? Você vai se preparar mais. Você vai estudar mais. Você vai montar uma melhor apresentação. Você vai estudar mais sobre esse cliente. Você vai estar mais bem preparada. O medo faz com que você se prepare mais. Quando o atleta está com medo, na intensidade certa, faz com que ele treine mais para que ele não perca. Você entende? Agora, por outro lado, vamos pegar outra versão aqui. Se eu tenho medo na intensidade incorreta, né? Na dosagem não certa, numa dosagem ruim, consequentemente, vamos pegar a mesma coisa, apresentar um projeto. Eu tô com medo, eu tô com muito medo de apresentar esse projeto. Aí que vai acontecer? Autossabotagem, procrastinação. Vou inventar 1 milhão de desculpas, vou sabotar para não ter encontro com o cliente, para não ter que passar por aquilo. Aí eu puxo a minha pior versão, que leva aos meus piores comportamentos, que leva aos meus piores resultados. Então não é sobre a emoção em si, não é sobre o sentimento em si, é sobre a dosagem certa para ele. Entende? Então isso que é inteligência emocional. Eu espero que com esse episódio, se você vir inteligência emocional só uma coisa para o mercado de trabalho, você entenda que isso aqui é para tudo na sua vida. Se você ativa a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa, você puxa a sua melhor versão. Você tem os melhores resultados em todas as áreas da sua vida, não só na profissional. Inclusive, no Lapidadas para Lapidar, que é meu treinamento presencial, que vai acontecer dia 28 de setembro em Belo Horizonte. Eu sei que você já está cansada de ouvir, porque em todo episódio, a partir de agora, eu estou falando sobre Lapidadas, mas é óbvio, porque eu quero você lá, caramba. Eu vou trabalhar, eu vou te dar ferramentas. Porque falar assim, eu abri somente sobre o que é inteligência emocional. E aí? Como é que eu trabalho a minha, Helena? Como é que eu começo a ter a emoção certa, na ocasião certa, a intensidade certa, para que eu puxe a minha melhor versão e tenha resultados melhores em todas as áreas da minha vida? É o que eu vou te ensinar. Dia 28 de setembro. O link tá aqui abaixo. Muito em breve, as vagas já vão encerrar, tá bom? Espero que com esse episódio eu tenha aberto a sua mente sobre como as emoções estão guiando a sua vida e sobre a importância de ter domínio próprio sobre elas. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.